estarmos na casa do Senhor, como é bom podermos adorá-lo em espírito e em verdade, poder sentir a sua presença, poder falar com Ele, saber que Ele responde. Ele é um Deus maravilhoso. Que nós possamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, de 14 a 25. Peço já ao pastor que leia e ore. 7, de 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Deus vivo, te bendizemos pelos louvores, pela ministração, ministrados e feitos à tua presença e na tua presença, e agora, pela tua palavra que nos será ministrada pela pastora Nayuki, já devidamente ungida pelo Senhor. Como igreja, atentamente focados estamos, prontos para ouvir e para colocar o nosso coração diante do Senhor e receber dele aquilo que ele já preparou de antemão para nós. E desde já te agradecemos em nome de Jesus por tudo quanto o Senhor fará nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler novamente, só que na linguagem de hoje. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Parece, a gente lê isso aqui e a gente fica doidinho, né? Meu Deus, eu quero fazer o bem, mas não faço. O que é para fazer, eu quero, mas não vou fazer. Se a gente for pensar, parece uma coisa assim, uma contradição. Porque eu sei que devo fazer, mas eu não faço porque o pecado que habita em mim faz com que eu peque, que eu não faça aquilo que é para fazer.
Parece assim que tem um anjinho e um diabinho aqui no ombro, né? Faz isso aqui, não faz isso aqui, não faz isso aqui. Fica aquela guerra. Brincadeira, tá, irmão? Mas é verdade. Fica aquela guerra espiritual, né? Do homem natural com o homem espiritual, é uma luta, né? Como o irmão Franklin abria aqui sobre os dias maus. Ele falava que nós vivemos dias maus. E o Senhor abrevia esses tempos por amor daqueles que querem fazer o bem, que buscam fazer o bem. Deus vai abreviar aqueles dias. Eu vou além do que ele falou. Os dias são maus e os homens são maus. Nós somos maus. Porque o Senhor está falando aqui que a nossa natureza humana, ela é má. Ela é má. Mas a gente vê o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. O cuidado que Deus olha para as nossas vidas, como Ele tem falado conosco, como Ele tem cuidado de nós. Como mesmo sendo nós pecadores, mesmo errando, pecando, Ele tem misericórdia. Ele nos ama. E às vezes a gente pensa nas nossas atitudes, quando a gente analisa certas situações, a gente fala assim, poxa, por que eu estou pagando o erro de Adão e Eva? Aí eu pergunto, você faz só o que é certo? Só o que é bom? Só o que é para fazer? Então, nós pecamos também. Nós erramos também. Que a gente não venha culpar lá o Adão e a Eva que erraram lá no paraíso, porque nós erramos. Porque nós pecamos. Porque a nossa natureza, a palavra de Deus fala que a natureza humana, ela é má. A natureza humana, ela é demoníaca. A natureza humana quer fazer o mal. Mas o que é lindo aqui é que ele fala que essa luta vai existir enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E pelo nosso próprio esforço, nós não conseguiremos fazer o bem. Mas ele fala lá no 25, que é pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos esse Deus em nossos corações, nós passamos a realmente fazer o que é certo. Porque pelo nosso próprio mérito, nós não conseguimos. Quem aqui nunca passou por isso? Assim, poxa, eu sei que eu tenho que fazer, o certo é fazer isso. Mas na hora que vai fazer, acaba... às vezes é o orgulho, às vezes a gente sempre acaba fazendo o que não é para fazer. Porque a nossa natureza, o nosso orgulho, a nossa soberba, aquilo que a gente acha, a gente se acha alguma coisa e acaba realizando aquilo que não era para ser feito. Deus, Ele nos mostra e nos revela a nossa natureza, aquilo que nós somos no nosso interior. Há uma luta constante da carne contra o espírito, para nós realizarmos o que é certo. Aí, então por que Deus não faz logo assim, olha, eles estão me servindo, então eu vou deixar com que eles não façam mais o que é errado. Aí Deus estaria indo contra a sua própria palavra, da liberdade que nós temos. Do livre arbítrio que nós temos, de escolher entre o bem e o mal, de fazer o que é certo e o que é errado. Ele estaria indo contra a sua própria palavra e tolhindo a sua própria palavra, não deixando fazer valer a própria palavra dele. E o Senhor jamais faria isso. Infeliz, sou infeliz, desventurado, miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, desventurados, quando nós não entendemos que a vontade de Deus tem sempre que prevalecer nas nossas vidas. Deus quer realizar a obra dele. Aí a gente pensa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer? A gente começa a analisar as nossas próprias atitudes. Começa a pensar naquilo que nós deveríamos ter feito, naquilo que nós deveríamos ter falado, naquilo que nós deveríamos ter realizado. Eu devia ter tido essa atitude, não essa outra que eu realmente acabei tendo. Se a gente for analisar, a gente acaba vendo como nós precisamos de Deus. Que sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é aquele fato ali, eu estava brincando ali, né, do demônio e do anjinho, mas o Espírito Santo, ele incomoda o nosso coração. Ele fala aos nossos corações. Quando nós vamos fazer alguma coisa, que é em qualquer área da nossa vida, irmão. Seja no casamento, seja com os nossos filhos, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na escola. O errado incomoda o nosso coração.
o que é errado, nos incomoda. Pode ver como ele fala aqui. A gente sente lá no nosso coração que aquilo é errado. Como foi, já sempre é ministrado aqui, não existia ainda os mandamentos. Lá com Caim e Abel, Deus ainda não tinha escrito, não matarás. Ainda não tinha lei, não existia essa lei. Mas quando Caim matou Abel, ele viu que aquilo era errado e ele fugiu, porque ele sabia que era errado. Não precisa nem estar escrito lá. Ele sabia, porque no nosso interior a gente sabe o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus diz, mesmo que as pessoas nunca tenham ouvido falar de Jesus, o Senhor fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O homem é indesculpável. Até quem nunca ouviu falar de Jesus sabe o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo nos incomoda quando algo é errado, mas muitas vezes nós vamos contra o Espírito Santo e fazemos porque a nossa natureza acaba ultrapassando a lei de Deus, a vontade de Deus, porque é a liberdade que nós temos e muitas vezes nós escolhemos fazer errado. Quando nós sabemos que aquilo é errado e escolhemos fazer aquilo. Mas o Senhor fala: o que eu vou fazer então, Deus? É uma coisa difícil, porque eu sou humano. Eu tenho a natureza humana. Tu me fizeste assim. Será que... O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que desistir? Aí eu te falo, desista. Desista do seu eu. Desista do pecado. Desista do erro. Desista de fazer essas coisas. Porque quando nós desistimos da nossa própria natureza, desistimos de querer lutar com as nossas próprias forças, porque por mim mesmo eu não posso fazer. Eu não posso realizar a obra de Deus na minha vontade humana. Eu não posso lutar contra o pecado na minha natureza humana. Eu não posso, porque senão o mérito seria meu. Ela conseguiu. Eu consegui vencer o pecado. Eu consegui não realizar isso. Eu tenho que desistir de lutar com as minhas próprias forças. Eu tenho que entender que é pelo Espírito Santo. Como ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele. Quando nós paramos de lutar pelas nossas próprias forças e deixamos o Espírito Santo agir em nós, aí tudo muda. Porque não é pelo meu mérito. Não fui eu que consegui. Foi o Espírito Santo. Foi o próprio Cristo na minha vida que realizou, que venceu. Foi Ele que foi para a cruz. Ele que morreu pelos meus pecados. Então, quando eu entendo isso, quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, aí tudo muda. A gente passa a entender. Nossa, parece tão complicado. Só em ler esse texto aqui já dá um nó na cabeça. Mas quando a gente entende que é pelo Espírito Santo, Senhor, não sou eu, é pelo Teu Espírito. Quando eu escuto a voz do Espírito tocando o meu coração, não faço. A nossa natureza vai dizer, não, eu vou fazer. Mas quando a gente renuncia a isso, não. Eu vou ser muito mais feliz se eu fizer a vontade de Deus. Se eu deixar Deus agir na minha vida. Porque, irmãos, nós somos tão terrenos, animais e demoníacos, que a palavra de Deus fala Ele fala que quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. E se nós nos julgássemos a nós mesmos, se eu falar na sua palavra em Coríntios, se você se julgar a você mesmo, você não é condenado a nada. Porque essa é a nossa natureza humana, achar que nós somos os bons. Achar que eu posso, que eu consigo, que eu posso realizar todas essas coisas. Quando nós, 1 Coríntios 11, 31 e 32 diz assim, precisa abrir não. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha que tremendo. A nossa natureza é tão terrena, animal e demoníaca, que acha que nós somos os bons.
Ah, não, porque a gente sabe julgar os outros. Mas se julgar, aí eu acho que eu faço tanta coisa, eu realizo tanta coisa, eu já faço tanto por tantas pessoas. E aí? Isso é um dever de todo ser humano. É um dever meu ser bom com o meu próximo. É um dever meu auxiliar as pessoas. É um dever meu realizar o que é bom. É um dever. Não tenho mérito nenhum em fazer o bem. Mérito nenhum em fazer o que é certo. Porque às vezes a gente acha, eu já faço o que é certo. É um dever meu realizar o que é certo. Mas quando nós entendemos isso e nos sujeitamos ao Senhor, como ele fala em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e deixamos de fazer as obras da carne e deixamos de fazer o que é errado, a palavra de Deus fala, você está fugindo do erro, fugindo do pecado, você está se sujeitando a Deus, mesmo contra a minha vontade, mesmo contra a minha natureza humana. Quando eu me sujeito a Deus, eu estou resistindo ao inimigo. E a palavra de Deus fala que ele vai fugir de nós. Confiemos na graça do Senhor. Confiemos na misericórdia de Deus. É por intermédio dele que nós venceremos as lutas. A nossa carne e o nosso espírito, enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, vai haver uma luta espiritual na nossa vida. Enquanto nós tivermos... O diabo, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas debilidades. E é ali que ele vai. É ali que ele vai tentar agir na nossa vida. Mas quando nós deixamos Deus agir, nos sujeitamos a ele, nós conseguimos vencer, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus fala que se eu estiver nele, ele estiver em mim, irmão, você pode pedir o que você quiser, porque você está sujeito a Deus. E você não vai pedir nada contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Quando nós nos sujeitamos a ele, ele realiza todas as coisas, porque ele é Deus. Agora você imagina, quem foi que escreveu essa carta aqui? Romanos, quem foi? Paulo. Aí você pensa, Paulo, um homem, leia as cartas de Paulo, que coisa linda, um homem de Deus, um homem espiritual, um homem cheio da graça, cheio do perdão, da misericórdia, um homem humilde, um homem que se sujeitava ao Senhor. E ele falou o quê? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou que a carne dele lutava contra o espírito. Ele falou que aquela era uma luta constante na vida. Paulo. Ele vivia essa luta porque ele era humano, irmãos. Ele sabia que ele não conseguiria se não fosse por Jesus Cristo na vida dele. Um homem mesmo sem ainda ser de Cristo, um homem que lutava, achava que estava fazendo a vontade de Deus, ele era minucioso naquilo que ele fazia, ele era dedicado naquilo que ele fazia, humanamente falando, achava que estava fazendo a obra do Senhor. Quando ele entendeu que ele estava sem Cristo, que precisava de Deus, aquilo ele falou consigo, olha, inteligentíssimo, cheio tinha bens, deixou tudo, considero tudo como lixo, por amor a Cristo. Quer dizer, todo o conhecimento que ele tinha, toda a dedicação que ele tinha, tudo aquilo ele considerava como lixo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus na vida dele. Ele passou a entender isso. Era uma luta, irmãos. Era uma luta como nós lutamos. É uma luta diária porque nós somos pecadores. A palavra de Deus fala que nós somos pecadores. E aquele que não diz que não é pecador, está sendo mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. A palavra de Deus fala que só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu sou guiado, quem é o Espírito Santo? A própria palavra dele.
próprio Cristo. Se eu vivo esse evangelho, eu sou filho de Deus, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu me torno um filho. Se eu não sou filho, eu sou criatura. Ele me criou, mas eu não me tornei filho. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo quando eu sigo a vontade de Deus. E essa palavra se torna um prazer na minha vida. Porque não pense que eu vou seguir o evangelho na carne. Seguir o evangelho com um pesar no meu coração. Eu tenho que fazer isso, meu Deus. De que adianta? Eu vou me tornar uma pessoa religiosa. Religioso não entra no céu. Eu posso vir em todos os cultos. Eu posso estar 30, 40 anos na igreja. Mas se eu não tenho prazer nessa lei, se eu não faço por amor, se eu não vivo isso aqui porque eu quero viver. Ninguém vai para o céu por medo. Ninguém vai para o céu por desespero. Ninguém vai para o céu por religiosidade. A gente vai para o céu porque a gente ama Jesus, porque entende que Ele é o nosso Salvador. E a gente passa a ter prazer em viver o Evangelho de Cristo. Eu só posso ser do Senhor quando eu entendo a sua cruz, quando eu entendo o seu sangue vertido na cruz por mim, quando eu entendo que viver esse Evangelho é a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido na minha vida, foi eu ter aceitado Jesus. Aí eu entendo e eu passo a entender o único caminho de ir para o céu, que é Jesus Cristo. Aí essa guerra passa, entre aspas, a ficar mais fácil. Porque a gente entende que a gente é peregrino aqui nessa terra. A gente é passando por aqui. Nós não sabemos o dia que o Jesus vem. Quer seja pelo arrebatamento, quer seja pelo dia da minha morte, irmãos. Porque hoje eu posso estar viva, amanhã o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o dia de amanhã. Ah, mas saudável, tá. Meu irmão, não tem bom. Não tem bom, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, nós não sabemos. Né? Eu tenho um exemplo que a gente sempre dá aqui, faz tempo que a gente não dá. Eu não lembro nem mais o nome se era menino ou menina, se era jovem ou se era... Os mais antigos vão lembrar. Passou um jovem por aqui, ou um jovem, e chegou até a aceitar Jesus, mas como está sendo muito ministrado sobre os solos, existem vários tipos de solos. E o solo cai em rochoso, cai no caminho e cai sendo sufocado por espinhos. E essa criatura essa foi sufocada por espinhos, porque as coisas desse mundo fizeram, não, aceitei Jesus, mas eu sou muito jovem, eu vou voltar para o mundo. E quando eu ficar mais velha, quando eu tiver aproveitado bem esse mundo, eu volto para Jesus. Porque eu tenho que aproveitar, eu sou jovem. Naquela semana, aquela jovem sofreu um acidente e veio a falecer. Quer dizer, não deu tempo de chegar ao que ela queria, até porque, se eu não tenho prazer, eu ainda não entendi o que é evangelho. Eu ainda não entendi o que é salvação. Eu ainda não entendi o que é almejar, saber que Deus, tudo que eu tenho aqui é passageiro, que eu vou passar nesse mundo aqui é passageiro, Deus. Não vale a pena, Pai amado. E quando nós focamos no Senhor realmente, as coisas vêm de carona, as coisas vão correr atrás da gente. Porque eu amo em primeiro lugar o Senhor, buscar em primeiro lugar o meu reino e minhas justiças, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa linda. Deus não desampara os seus. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que precisamos. E quando nós temos Ele em primeiro lugar, quando nós vencemos essa luta pelo Espírito Santo de Deus, essas coisas vêm de carona. Elas nos serão acrescentadas. Porque em primeiro lugar está o Senhor. E isso é acréscimo. É acréscimo. Ele vai nos acrescer. Ele vai nos abençoar. E Deus é um Deus provedor. Ele não é um Deus que desampara os seus. A palavra de Deus fala que Ele não deixa mendigar o pão àqueles que o amam, àqueles que o adoram. Ele é um Deus provedor. Então nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, entender que nós precisamos dEle.
Nós necessitamos, que nós só podemos vencer essa luta quando nós entendemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aí sim, Ele começa a realizar as coisas na nossa vida. Aí a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu tenho que ser, já que o pecado habita em mim, então eu tenho que ser pecador mesmo, então bora pecar, porque é o pecado mesmo que habita na minha vida? Não. Não mesmo. Que diremos, pois, fala Romanos 6, de 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós já morremos para o pecado, irmãos. No dia que nós aceitamos Jesus, entendemos essa graça maravilhosa na nossa vida, entendemos que sem Deus, irmão, não vale a pena viver. Não vale a pena estar nesse mundo, não vale a pena estar aqui, se não for para adorar o Senhor, se não for para estar na presença dEle. Não permanecemos no pecado, porque o pecado já não vive em nós. Mas tu falaste agorinha que nossa carne milita contra o Espírito, mas quando nós morremos para nós mesmos, aceitamos Jesus e lutamos, o Senhor fala assim, não habita mais o pecado em você, eu habito. O Senhor vem e faz morada no nosso coração, e muda a nossa sorte, e muda a nossa vida, quando nós entendemos tudo isso. Isso aqui tudo é para nós refletirmos, que essa luta vai sempre existir. Mas o Espírito Santo que habita em nós, quando nós deixamos e nós vivemos a palavra de Deus, essa luta é ganha pelo Espírito. Porque não é nossa luta. Quem vai na frente da nossa peleja? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que deixar Deus agir, irmãos. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando o mal quiser fazer parte de mim, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Existe um conto, um provérbio, eu não sei muito bem, que fala assim, que existem dois cachorros, um lutando contra o outro. Aí um homem vem e pergunta assim, qual é o cachorro que vai ganhar? Digamos, o bem e o mal. Um lutando contra o outro. Qual é o que vai ganhar? Aquele que eu alimentar. Porque eu com fome vai morrer. Mas o que você alimenta ganha força e vai conseguir destruir o outro. Agora, quem nós temos alimentado? O mal ou o bem? Quem nós temos suprido mais? Será que eu tenho me voltado para Deus ou eu tenho deixado a carne prevalecer na minha vida? Os maus pensamentos, a mentira, o adultério, seja o que for que assole a minha vida, como eu falei, o inimigo ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai ali tentar formar brechas na nossa vida. Quem eu tenho alimentado? Será que o bem ou o mal? Isso vai de cada um de nós. Nós temos apenas que viver o Evangelho. Em Romanos 6,11 ele fala assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós temos que nos sujeitar, porque nós hoje já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Convido a igreja a abrir em um salmo, o Salmo 119. Nós vamos ler alguns versículos só para nós entendermos o prazer de servir a Deus. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é um martírio. Servir a Deus não é um... Servir a Deus é um prazer. Eu tenho prazer, eu sei que os irmãos têm prazer em servir a Deus. Nós iremos ler alguns versículos desse Salmo 119, primeiramente de 1 a 6, diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Olha que lindo, dá uma paradinha aqui. E o buscam de todo o coração. Será que é parcial o meu coração? Será que é... não, metade é meu, metade é teu, Senhor. Não, tem um pedacinho ali que eu amo tanto, então esse pedacinho aqui não é teu, Senhor. Não. Os que o buscam de todo o coração. Todo
o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Olha que coisa linda. Coisa linda. Tomara sejam firmes. Sejam firmes os nossos passos. Tomara sejam firmes a nossa vontade de servir. Focar em Jesus. Nós temos que estar firmes, irmãos. Para quando alguém vier contra a razão da nossa fé, nós estejamos aptos a dizer, não, eu sirvo a Deus. Não, pecado, não quero. Não, mentira, não vou não. Não, sai, não quero, não aceito isso para a minha vida. Porque a gente colhe o que planta. Isso é fato na nossa vida. 9-12. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Ele nos ensina. Eu pergunto, onde é que Deus nos ensina? Na sua igreja, quando nós lemos a sua palavra. Como ele falou assim, eu tenho que estar preenchido. Porque se eu não tiver preenchido, vai ter brecha, irmão. E onde tem brecha, o inimigo entra. Então eu tenho que estar tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da glória de Deus, para que não se ache nada de mim mais, mas só se ache Ele em mim. Para que a palavra dEle transborde na minha vida e que inunde outras pessoas através do meu testemunho, através da minha vida com Deus. Que as pessoas olhem para mim e digam, poxa, essa pessoa, poxa, tremendo. Eu quero Deus na minha vida porque eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Então eu quero desse Deus para mim. Aí você chegou a inundar alguém com o seu testemunho, com a sua vida. Como é bom. Irmãos, a palavra de Deus em tudo ela é perfeita. Ela prega o amor. Ela pega tudo que é maravilhoso. Uma vez uma pessoa veio falar assim, não, vocês são homofóbicos. Eu falei, em que nós somos homofóbicos? Você já me viu tratando mal alguém? Você já me viu destratando algum homossexual? Eu amo, irmão. É errado? É, mas eu vou deixar de amar aquela pessoa. Eu amo, eu oro pelaquela pessoa. Nós estávamos num dia desse lá com a Thaís, a gente foi ali naquele Elegância, e um rapaz veio fazer meu cabelo, e eu, meu Deus do céu, me deu um amor por aquele rapaz, tratei ele super bem, como eu trato qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, mas o amor, a oração, me encheu meu coração por amor, de orar, eu nunca tratei mal. Em que? Você já me viu tratar mal alguém? Seja qualquer tipo, ou de religião, de cor, já me viu? Não, então não diga que eu sou isso. Porque eles têm a gente como isso, porque a gente prega a verdade. A gente prega o que é certo. Não quer dizer que a gente não ame, a gente ama, a gente ora, a gente se derrama de joelhos por amor daquelas pessoas, por amor de todos os pecadores, por amor da nossa vida. Nós temos o costume de orar todas as vezes antes do culto. Quando a gente vai orar na intercessão, a primeira coisa a gente fala, Senhor, em nome de Jesus, trata a minha vida. Trabalhe em mim, Deus amado, para que eu não venha pecar contra ti, porque eu quero te servir, Deus amado. Nós sempre clamamos primeiro por nós, porque nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus, precisamos da presença de Deus na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele não podíamos nem orar, nem interceder, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos nem orar como convém. Nós não sabemos, se não for pelo Espírito Santo. Se o Senhor não estiver em nós, nós não podemos fazer nada. 16-20, diz assim, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Olha que coisa linda. A busca
do servo para fazer valer a palavra de Deus. Como ele falou, escondi a tua palavra no meu coração. Eu quero te servir, Senhor, eu quero estar na tua presença. De 30 a 33. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Quem nos ensina é o Espírito Santo, é pela palavra, é nas pregações, é ouvindo. A fé vem pelo ouvir, irmão. Se eu não ouço, a minha fé vai morrer. Se eu não busco, a minha fé vai esmorecer. Ele nos ensina a sua palavra. Ele nos ensina. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Continua lendo aí. E os teus decretos. E os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Não é metade do coração, é de todo. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Nós precisamos dele para tudo, irmãos. Para nos desviarmos do mal, para não fazermos o que é errado. Nós precisamos dos decretos de Deus, porque ele toca o nosso coração quando nós vamos fazer algo. 57 a 60 diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Será que nós temos nos apressado em fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente se apressa em fazer o mal, mas nós temos que nos apressar. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Guardar a vontade do Senhor. E para finalizar, no 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que lindo. É a tua palavra. Transborda em mim, Senhor. Enche-me. Enche-me de ti. Transborda na minha vida. Não quero que se ache nada meu. Porque eu acho, porque eu tenho, porque eu quero, porque eu vou fazer, porque o nosso eu foi crucificado, irmãos. Nosso eu tem que estar morto para o mundo. Nós temos que viver o evangelho de Deus. Não existe lei melhor e lei maior. Um Deus que prega o amor, que prega a fidelidade, que prega a justiça. Um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, mesmo sendo nós pecadores, caindo, Ele está lá como advogado. Olha, é meu filho, se arrependeu. Tu não tem autoridade, Satanás, na vida dele. Então, quando nós erramos, pecamos, e nós nos arrependemos, porque a palavra de Deus fala que nós temos que nos arrepender, e quando nós arrependemos de todo o nosso coração, Ele é fiel em nos levantar novamente e dizer, olha, quando Satanás vier te acusar, tu fala assim, olha, eu fui justificado. Jesus foi na cruz por mim. Então você não tem autoridade na minha vida, porque eu me arrependi de tudo aquilo que era errado. Eu me arrependi e hoje eu sou uma nova criatura. Quer contender comigo? Contende com aquele que me salvou, Jesus Cristo. Vai lá, vai reclamar lá com Ele, porque Ele já me salvou na cruz do Calvário. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o sentimento das nossas vidas. Quando o mal lutar contra o bem, o Espírito Santo lutar contra nós, que nós queremos lutar contra o Espírito, porque o Espírito Santo realmente não vai nos forçar a nada. Mas quando nós queremos fazer o mal, deixemos o Espírito Santo agir. Senhor, em nome de Jesus, não aceito isso para a minha vida. Por isso que a importância da palavra de Deus na nossa vida. Por isso a importância de termos essa palavra, de buscarmos essa palavra. E quando o mal quiser tocar em nós, nós tenhamos a palavra de Deus como Jesus tinha quando foi tentado no deserto. Tudo ele tinha a palavra de Deus. E pense também nisso. Em tudo ele vivia a palavra de Deus. Porque muita gente tem a palavra, conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não vive. Nós temos que viver essa palavra. Nós temos que buscar essa palavra e ter essa palavra em nossos corações.
Amém, irmãos? Então que nós possamos cada dia mais viver pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chamo o grupo de louvor.